Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Celebramos as pessoas aqui presentes online para acompanhar este satsang em celebração a Krishna Jayanti. Aos convidados que estão aqui presentes, escondidinhos, eles não aparecem, mas eles estão ali sentadinhos na nossa frente. E também as pessoas que vão assistir posteriormente a este vídeo, tomando essa oportunidade, né, tão magnífica de celebrarmos Krishna Jayanti, que também para nós que somos devotos de Shri Ramana Maharishi, tem um significado duplo de festejo, porque sob essa estrela natal, nosso amado Guru Bhagavan Shri Ramana estava às portas de adentrar Tiruvannamalai e chegar finalmente à conclusão da sua última e única peregrinação sagrada, chegando aos pés de Arunachala Shiva. Que é onde ele permaneceu pelo resto da vida, né? Fez assim de Arunachala não somente a sua casa, mas o seu pai, a sua mãe, o seu guru, o seu próprio ser, né? Fundido, né? Ali a Arunachala como essa grande colina de luz, de fogo, representando o próprio Shiva, a própria consciência. Nem todo mundo sabe, mas Bhagavan Shri Ramana também era chamado de Giri Purusha, ou seja, o espírito da montanha, né? o humano na forma de montanha. Então, é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque dizem que tudo na natureza se comunica. Se a gente não consegue perceber o que a natureza está dizendo para a gente, a responsabilidade não é da natureza, é nossa, porque a gente não consegue entender, né? Então, assim, as estrelas falam com a gente, as flores falam com a gente, as águas falam com a gente, o fogo fala com a gente, etc. E também uma montanha fala com a gente. E aí dizem que Arunachala, né, a colina sagrada de Arunachala, estava tentando se comunicar com os entes humanos há muito tempo. E todas as vezes que Arunachala tem algo muito importante para declarar para a humanidade, ela assume uma forma humana para falar através daquele humano. Então, por isso que Shri Ramana Maharishi é chamado de Giri Purusha, ou seja, ele é o espírito da montanha que manifestou-se na Terra para poder trazer os ensinamentos. Mas o curioso é que Bhagavan não era de falar muito, né? Então ele continua sendo meio que... continua sendo uma colina silenciosa, né? Como antes. Mas, de todas as formas, quando falou muito bem, né? Trouxe informações muito preciosas para nós. Com certeza. Né? E acho que a montanha também, né, tentando se comunicar com os humanos, ensinar o silêncio é sempre um ensinamento extremamente valioso. Né? Com certeza. Então, né, nesse dia, a gente está celebrando o nascimento de Shri Krishna e também esse, digamos, renascimento, né? Porque enquanto Bhagavan Shri Ramana estava indo para Tiruvannamalai, ele ainda era o garoto Venkataraman, ele entrava em estados de samadhi, mas ele voltava. Com certeza, não era o mesmo ego, digamos assim, de antes do seu despertar no segundo andar na casa do seu tio. Mas ele mesmo dizia que ele estava em Shuddhamana, ou seja, ele tinha uma mente muito pura. Mas quando ele chega em Arunachala, então aquela mentalidade ela é completamente afundada no ser real. Então o verdadeiro, digamos que ele começou a despertar no segundo andar na casa do tio, mas a conclusão do seu despertar acontece quando ele chega em Tiruvannamalai, né? Então levou 3 dias essa viagem. A gente pode dizer que foi meio uma morte e uma ressurreição, assim como Cristo ficou 3 dias dentro do túmulo, né? Bhagavan, na sua jornada que levou 3 dias, ele renasce, ele ressurge em Arunachala, né? Aos pés de Arunachala. Então, essa data, para a gente, ela tem esse duplo sentido, né? De comemoração, de celebração. E o nosso interesse aqui, óbvio, a gente tem uma certa limitação, né? Do que a gente pode fazer, assim, à distância, né? Através de uma sala virtual. O que dá para a gente fazer hoje aqui para poder celebrar, né? Tanto o nascimento de Shri Krishna,
quanto à chegada de Bhagavan Shri Ramana em Arunachala. Ora, eu sinto que a melhor maneira da gente poder celebrar é fazendo o quê? Fazendo a leitura da Bhagavad Gita, dos versos selecionados por Shri Ramana Maharishi. Pronto. A gente consegue juntar as duas coisas, né? Essa celebração de Krishna e, ao mesmo tempo, celebramos Shri Ramana Maharishi. Então, o que acontece? Em Jayantis passados, né, em celebrações passadas, a gente já fez essa leitura. Essa leitura também, se eu não me engano, ela já foi disponibilizada dentro do Shri Ramana Mandir, mas ela é uma leitura sempre muito oportuna, né? Um discípulo, certa vez, perguntou para Bhagavan se nós deveríamos ler a Bhagavad Gita. E a resposta de Bhagavan foi uma resposta até talvez um pouco exótica, porque por várias vezes, quando perguntavam sobre leitura de texto, Bhagavan dizia: os textos só estão lá para te apontar a realidade do ser. Se você entende o que você deve procurar, o que você deve fazer, ou seja, se fundir com o ser, não há por que ficar perdendo tempo com leitura. Mas quando perguntaram para Bhagavan, a leitura de Bhagavad Gita é indicada? Devemos ler? Bhagavan disse: sim, sempre. Sim, sempre. Então, é uma resposta que não era muito comum, não é? E assim, quem tem assim a Bhagavad Gita, quem acessa essa escritura, eu acho que vai poder dizer o quão essa escritura é maravilhosa. Certamente ela ganhou a fama de o Evangelho dos Yogis, e não é à toa, porque realmente é uma obra muito completa. O que acontece é que quando a Bhagavad Gita começa a se popularizar na Índia, outras obras eram muito populares. Inclusive, uma obra que era mais famosa que a Bhagavad Gita foi justamente o Yoga Vashishta, que ganhou várias versões, né? O Laghu, o Brihat, o grande Yoga Vashista, depois o Laghu Yoga Vashista, ou seja, o mediano, que foram alguns versos selecionados, e finalmente o Yoga Vashista Sara, que é o essencial do Yoga Vashista. O Yoga Vashista era a grande obra, era a obra, o frisson dos yogis, todo mundo lia o Yoga Vashista. E o Bhagavad Gita não sei se todos sabem, mas ele é um capítulo dentro de uma obra muito maior, que é a Mahabharata, é um dos maiores épicos indianos. Enquanto o Yoga Vashista, da mesma forma, ele também era um fragmento de dentro de um outro grande épico, que é o Ramayana. Mas quem já travou contato com o Yoga Vashista sabe que é uma obra bastante complexa, porque ele... Não complexa, vamos melhor, mais específica. É uma obra para quem está estudando não dualidade. Agora, a Bhagavad Gita, não à toa, foi se tornando durante o passar das décadas, dos séculos, ela foi se tornando muito famosa. De tal forma que a gente fala Bhagavad Gita e é maior a chance das pessoas conhecerem a Bhagavad Gita do que você falar Yoga Vashista. No mínimo já ouviram falar, né? Da Bhagavad Gita, nem que seja por causa... Ouvido, né? Nem que seja por causa da música do Raul Seixas, sabe? Que tem lá o Gita. Nem que seja pela música do Raul Seixas, a maioria das pessoas já ouviram falar do Bhagavad Gita. Agora eu falo Yoga Vashista, já é uma coisa bem específica, né? Mais para quem realmente estuda a não dualidade. E por que será que o Bhagavad Gita ganhou essa popularidade toda? Pensando que não tem a ver, por exemplo, com uma predileção religiosa. Porque tanto Ramayana quanto Mahabharata praticamente são obras fundamentais para todas as linhagens do yoga, para todas as linhagens religiosas. E até se a gente pensar que a Bhagavad Gita foi profusamente divulgada por causa dos movimentos Vaishnavas, que a gente aqui conhece mais como movimentos Hare Krishna, não é? Apesar disso, veja, o Yoga Vashista é o sábio Vashista ensinando a Rama, que é uma encarnação do Senhor Vishnu. Então, não seria por um aspecto religioso. Por que isso aconteceu? Bom, a gente tem muitas questões que a gente poderia levantar, aí, algumas especulações, mas eu vou dizer uma apenas que, para mim, é a mais assertiva, e aí, se alguém tiver outra, ou quiser procurar outros motivos pelos quais isso aconteceu,
com cada um, né? Então eu vou compartilhar algo que é bem pessoal. Eu acredito que a Bhagavad Gita se tornou mais famosa do que o Yoga Vashista com o passar dos séculos, porque justamente ela não é específica. É uma obra em que Bhaktas yogis, né, os yogis do caminho devocional, vão ser contemplados. Karma yogis vão ser contemplados, aqueles que praticam o yoga da ação altruísta, tá lá. Laya Yoga, né, os yogas da dissolução das ilusões, está presente na obra. E o Gnana Yoga, né, o yoga da sabedoria, por exemplo, está lá. Na verdade, a gente pode dizer que é bem provável que há muitos yogas escondidos lá. Né? A gente, por exemplo, pode citar Paramahansa Yogananda, que fez uma obra de comparação da Bhagavad Gita, de comentário em cima da Bhagavad Gita, identificando nela o Kriya Yoga. Quer dizer, então até mesmo o Tantra Yoga está dentro da Bhagavad Gita. De uma certa forma, a gente pode dizer que todos os yogas estão contemplados dentro da Bhagavad Gita. Não que nós não possamos identificar outros traços de yogas dentro do yoga vashista, mas quem já leu a Bhagavad Gita vai saber. Na Gita nós temos as apresentações dos yogas muito claras, assim, é explícito. Então, por ser uma obra tão abrangente do yoga, naturalmente alcançou um número maior de yogis de diferentes linhagens. Né? Os Karma Yogins olharam e falaram, não, podemos ler ela. É uma obra que, além de tudo, tem funções sociais que estão presentes lá, correto? É uma lição de vida, né? A Bhagavad Gita é uma lição de vida, independentemente do caminho que a pessoa siga, de qual seja a função social que ela ocupe, a função familiar que ela ocupe, ela vai extrair dali ensinamentos importantes da reta condução da sua própria existência. É muito interessante, é muito bonito mesmo. E uma coisa que eu sempre gosto de compartilhar sobre a Bhagavad Gita e outras Gitas, com certeza, e isso é muito do momento que você lê, de cada um, obviamente, mas assim, a sensação que eu tenho é que a Bhagavad Gita, ela é uma espécie de Guru Shastra, assim, né? Você ia falar isso? Por isso que você está rindo? Não, sim. Era um outro ponto que eu ia, depois de falar, né, desses aspectos históricos, Isso, porque entender o espiritual. Né? a leitura da Bhagavad Gita, ela causa uma mudança na sua cognição, na sua percepção. Assim como é relatado o que se vivencia ao se receber o Kripa do Guru, né, né, ter a visão, ter a Upadesha diretamente de um Guru. É uma experiência transformadora nesse sentido, que mexe com... Se você estiver realmente disposto a tomar, né, esse texto, esse ensinamento como um guru, você vai ser muito abençoado, porque ele vai responder ao seu anseio. A gente vai ver que dentro do Mahabharata também está presente uma outra Gita, que, de novo, bastante específica, que é justamente o Ashtavakra Gita. Né? Então, o Ashtavakra Gita é uma Gita maravilhosa. Ela é um guru também na forma do livro. Mas, de novo, específica. É Advaita e não dualidade. Agora, se você olha para a grandeza da Bhagavad Gita, a grandeza dela é que justamente são muitos gurus na forma de um único livro, né? São muitos ensinamentos que estão abrangendo diferentes linhagens. Então, é importante a gente frisar isso, porque Mohini falou, né? Ela é uma espécie de Guru Shastra. Assim, ela não é uma espécie, ela é um Guru Shastra. E o que significa o Guru Shastra, né? Então, é o guru na forma de um livro, de uma escritura. É por isso que Bhagavan diz que a gente deve ler sempre. E, principalmente, eu sinto que tem um outro motivo pelo qual é muito bom ler sempre ela, que é o seguinte: todos nós que empenhamos a nossa vida na prática de um sadhana, seja ele Karma Yoga, Bhakti Yoga,
Gnana Yoga, Tantra Yoga, Hatha Yoga, não importa, né? Qualquer yoga. Todos nós sentimos a oscilação, não é? Todos nós temos momentos em que a gente está muito aplicado, que a gente sente que está disciplinado, que o nosso sadhana está fluindo, e tem momentos que a gente olha e fala, nossa senhora, o que está acontecendo aqui? Ó, meu Shiva, me ajuda, porque eu não estou conseguindo praticar, desânimo, dúvida, enfim, né? A gente vivencia a descida da ladeira também, né? A Bhagavad Gita, nestes momentos, ela traz um ânimo, ela traz um vigor, uma coragem, porque também é o que Krishna está dizendo para Arjuna, né? Exatamente, é a mensagem, Ô, né? Arjuna, não fica bem para um guerreiro ficar com medo de entrar na batalha, né? E nós estamos nesse campo. Lembramos que a Bhagavad Gita acontece, né, na forma de um diálogo transcendental, num campo que normalmente é chamado, né, o campo de batalha. Mas, na verdade, nem todo mundo sabe disso, mas Kurukshetra, na verdade, ele era um campo santo. Ele não era um campo de batalha. Ele era um campo da transmissão do Dharma. Kurukshetra, né, esse campo sagrado, é a nossa própria vida, né? Nós todos estamos em Kurukshetra, a todo momento. Ninguém está fora de Kurukshetra, né? Então, assim, estar na vida é estar nesse campo que é, ao mesmo tempo, um campo de batalha e também um campo sagrado do Dharma. Por isso que também é chamado de Dharmakshetra, entende? Que é o campo onde os aprendizados estão acontecendo, todos nós, né? Passando pelo que quer que você esteja passando agora na sua vida. Porque eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha alguma dificuldade na vida. Se não tiver, parabéns, porque você tem um excelente karma, você nem precisa ficar, se você quiser se retirar e, sei lá, e fazer alguma outra coisa. Mas assim, eu acho difícil a pessoa não ter algum tipo de dilema na vida. Esse dilema é a sua batalha. É o que você tem para aprender dentro desse campo de batalha e do Dharma. E por isso que é sagrado, né? Porque aquilo que a gente tem para aprender é o que existe de mais sagrado, porque afinal de contas nós, né, fazemos essa jornada de aprendizado em aprendizado para podermos aos poucos nos fundirmos completamente na realidade última do nosso ser real, né? Então, é necessário que seja sagrada essa batalha, porque existem muitos elementos adármicos, né? Ou seja, contrários ao Dharma, que justamente estão aí para nos treinar, né? Porque não se fazem bons marinheiros em mares calmos. É necessário que exista o desconforto, que exista essas dificuldades, né? Que o Ananda está falando, para que a gente possa se estabelecer firmes na nossa fé, na nossa confiança, nesse propósito, né, que nós sentimos no coração, que é o que nos dá esse novo ânimo, que é justamente a essência, né, da Bhagavad Gita, o entendimento que Krishna propõe ali para Arjuna é um entendimento que serve para todos nós, para que nós possamos nos reanimar. É curioso porque essa comparação, né, desse renascimento, desse momento em que você se vê, né, numa ladeira abaixo, diante da sua prática espiritual, do seu sadhana, é necessário que algo te reanime, né, que você tenha onde se segurar. E isso me lembra muito um momento do parto. Eu acompanhei muitos partos na vida, para quem não sabe. E tem um momento do parto, é muito frequente, principalmente partos mais longos, mais arrastados assim, e que a mulher ela sente uma coisa, uma desistência assim, ela se desencoraja de uma maneira, é muito comum acontecer isso. E ela diz, eu não vou conseguir, eu não consigo mais. E aí tem uma frase que eu aprendi com uma parteira que eu acompanhei. E ela dizia assim, vamos, você não pode esmorecer. Nada de esmorecer, porque depende
que naquele momento ela se restitua novamente de força, de coragem, de confiança em si própria e no próprio processo, para dar continuidade. Eu acho que isso é muito a nossa jornada espiritual também. A gente não pode esmorecer, né? Não pode. E aí, assim, para a gente concluir com essa leitura, uma vez o devoto perguntou, né, para Bhagavan, por que teve que ter tantos ensinamentos de Krishna para Arjuna, né? Porque, afinal de contas, Krishna é Deus, né? Tudo bem que Bhagavan podia vir e falar, eu também tenho que dar um monte de ensinamento para vocês, né? Tem até uma outra história, vou abrir várias janelas, mas tem uma história que Bhagavan estava sentado ensinando Atmavichara para os macacos. E aí um discípulo chegou para ele e falou assim, mas Bhagavan, por que você está ensinando? Eles não entendem nada. Bhagavan olhou para ele e falou assim, é a mesma coisa com vocês. Eu acho que ele estava achando que estava mais fácil ensinar os macaquinhos do que ensinar os humanos. Mas enfim, né? Mas voltando lá, pergunta por que Krishna teve que falar tanto? E Bhagavan diz, é porque Krishna não entendeu o que foi dito no primeiro e no segundo capítulo, que precisou... Arjuna, perdão. Foi porque Arjuna não entendeu o que foi dito no primeiro e segundo capítulo, que precisou dos capítulos posteriores, senão já tinha acabado ali, né? E o primeiro você é o Atman, e o Atman não morre, não é? É isso, ou seja, esse corpo que você veste, ele é impermanente, mas quem você é o Atman, é o espírito. Quem que entendeu isso não precisa de um monte de capítulo, né? Mas aqui a gente separou, que na verdade a gente vai ler o que Bhagavan separou, porque um devoto pediu, né, para Bhagavan, se ele poderia ajudá-lo, né? A gente vai fazer a leitura. E aí Bhagavan separou 42 versos. A audição desses versos, a gente convida vocês a fazê-lo num estado mais introspectivo, né? Fechando os olhos, adentrando o seu universo de subjetividade, de interioridade. Buscamos deixar a nossa respiração fluindo tranquila, de modo que, por esta respiração tranquila, você possa também tranquilizar a sua mente e travar contato com o que você agora, essencialmente, está sentindo. Certa vez, Ramana Maharishi falava a um dos seus discípulos sobre a importância da Bhagavad Gita. E esse discípulo dizia que não conseguia reter o exato valor espiritual deste fragmento do Mahabharata, pois ainda que a Bhagavad Gita seja relativamente pequena, este discípulo se perdia no discorrer do ensinamento. Shri Ramana Maharishi, então, pensando nesta dificuldade dos homens em acolher a essência de uma escritura, fez ele mesmo um apanhado de 42 versos da Bhagavad Gita, reordenando-os de um modo próprio. Falou Sanjaya, o historiador. A ele, que estava repleto de amargura e com os olhos cheios de lágrimas, dirigiu-se Madhusudana, Krishna, e o consolou com as seguintes palavras: Ó filho da terra, o corpo é o campo, e aquele que é consciente desse campo é chamado pelos sábios o conhecedor do campo. Sabe que eu sou o conhecedor do campo em todos os campos, ó Bharata. Na minha opinião, o verdadeiro conhecimento é esse conhecimento sobre o campo e sobre o conhecedor do campo. Eu sou a essência espiritual, o Atman, no coração de todas as criaturas. Eu sou o princípio
o meio e o fim de todas as coisas. A sua origem, a sua existência, o seu termo final. Inevitável é a morte para os que nascem. Todo morrer é um nascer, pelo que não deves entristecer-te por causa do inevitável. O Atman, o eu, nunca nasceu, nem jamais morrerá. E uma vez que existe, nunca deixará de existir. Sem nascimento, sem morte, imutável, eterno. Sempre ele mesmo é o eu, o espírito. Não é destruído com a destruição do corpo material. O Atman não pode ser ferido nem queimado, não pode ser molhado nem ressecado. Ele é imortal. Não se move, nem é movido, e permeia todas as coisas. O Espírito é eterno. Compreende como certo, ó Arjuna, que indestrutível é aquilo que permeia o universo todo. Ninguém pode destruir o que é imperecível, a imutável realidade. O que é irreal não existe, e o que é real nunca deixa de existir. Os rishis, os videntes da verdade, compreendem a íntima natureza tanto disto como daquilo, a diferença entre o ser e o parecer. Viveka. Assim como o Akash, o espaço, permeia os corpos sem ser por eles limitado, assim habita o Atman, o espírito cósmico, nos seres, totalmente livre e não maculado por suas obras. Nem o sol, nem a lua, nem o fogo fazem brilhar e iluminar minha morada suprema, onde, tendo ido, os que não são tolos não mais retornam. É essa a vida do imanifesto, o ilimitado, o perfeito, o todo, o eterno. Quem atingir esse estado não voltará ao samsara, a este mundo objetivo. O homem liberto de vaidade, egoísmo e apego ao mal, e que de todo o coração devota-se à evidenciação do Adhyatman, o eu divino primordial, superando os pares de opostos como prazer e dor, este é um sábio e ingressa na suprema realidade. Quem despreza as leis éticas e espirituais das escrituras sagradas e vive sob o impulso da cobiça, jamais atingirá a perfeição, nem o bem-estar, nem a felicidade da meta suprema. E aquele que, nas formas mutáveis, contemplar a mim, o único, o Supremo Senhor, Parameshvara, o incriado e imutável, esse é um vidente que realmente vê. Somente por bhakti, uma devoção exclusiva e amor sem reservas, ó Arjuna, pode alguém ver-me assim como eu sou na verdade. E essa visão do meu ser universal lhe dá imortalidade. Da íntima natureza de cada homem é que nasce o seu motivo de agir. O homem é aquilo que ele ama, aquilo em que tem fé, Shraddha.
qualquer que seja a sua fé. Assim mesmo, ele é. Assim, o homem se identifica. Aquele que tem fé e concentração e submeteu os seus sentidos, obtém gnana, o verdadeiro conhecimento. Tendo obtido conhecimento, rapidamente alcança Paramshanti, a paz suprema. Quem me consagra amor sem reserva e em verdade. Quem me consagra amor sem reserva e em verdade, e reverência me cultua, e com reverência me cultua, a esse me comprazo em comunicar-lhe a força da minha inteligência, Buddhi, e minha graça o conduz a mim. Habitando em seu coração, eu sou Gnanadipam, a luz da verdade, cuja força dissipa as trevas nascidas da noite da ignorância. Quando as trevas cedem à luz, amanhece o dia, e assim como o sol, em pleno esplendor, revela-se o Ser Supremo, iluminando a meta final. Fortes são os sentidos, Indrias, mais forte é a mente, manas, mais forte ainda é a inteligência, buddhi, e acima de tudo está a luz divina da verdade. atman. Uma vez que conheceste o que está para além da inteligência, o Eu Supremo, supera os sentidos, a mente e as emoções, pelo poder do Eu Sou. Mata o inimigo que tem a forma de cobiça e que é difícil de se encontrar. Assim como a chama reduz às cinzas a lenha, assim consome o fogo da sabedoria, Gnanagni, todas as ações e os efeitos da ação, karma. Aquele cujas iniciativas estão livres de expectativas e que trabalha livre da maldição do egoísmo, é porque o seu desejo de recompensa foi consumido no fogo do conhecimento sagrado. Este é chamado pelos Budas como Pandita, um sábio erudito, que se destaca por sua sabedoria. Todos os que, libertos de ódios e paixões, fortes na humildade e iluminados pela fé, superaram o seu ego humano e realizaram em si o eu divino, todos eles se aproximam da verdadeira paz em Deus. Então, se aproxima ele do santuário de Brahman, passo a passo, e conhecerá a beleza da paz que habita no coração perfeitamente dominado. Lá onde impera soberana a verdade e onde a alma goza de verdadeira liberdade do si mesmo, ou Atman. E ainda que a mente volúvel se repele e tente fugir para longe, o yogi disciplina-a pela força do amor e a reconduz ao domínio do Ser Supremo. Ele
que, repleto da virtude de Deus, governa os sentidos, a mente e a inteligência, sem egoísmo, anseia pela redenção. Esse se libertou do desejo, do medo e da ira, e vive na paz eterna, aqui e por toda a parte, eternamente livre. O Jivamukta. Integrado ao si mesmo, o yogi vive vida divina e com equanimidade percebe o espírito em todas as criaturas, porque sabe que todas as coisas têm no Atman o seu íntimo ser. Mas os iluminados que só a mim cultuam e não desejam outras coisas, repousando só em mim, a sua natureza superior, o único, esses alcançam o seu ser em mim. De todos esses, o que me é mais querido é o Gnani, o sábio, aquele que se entrega totalmente a mim, o Uno. Esse me ama acima de tudo, e por isso eu o amo acima de tudo. Após muitos nascimentos, seja aqui ou em esferas superiores, ingressa ele em meu ser. Mas raras vezes se encontra entre os homens um tão grande em espírito e alma, o Mahatma, que possa dizer em verdade: Vasudeva é o ser omnipresente, ele é o todo. Quando o homem é perfeitamente liberto de todos os desejos do ego finito e alcança a paz do si mesmo, pela satisfação do si mesmo, então é um homem de perfeita sabedoria. Quando o homem é perfeitamente liberto de todos os desejos do ego finito e alcança a paz do Atman pela satisfação do Atman, então é um Gnani, um ser de perfeita sabedoria. Livre de todos os desejos, é o homem senhor e não servo dos prazeres. Livre do senso de posse, une-se ele com o todo e encontra a paz verdadeira. Quem a ninguém ofende neste mundo, nem se sente ofendido por ninguém, mas paira acima de prazer e dor, liberto de ansiedade, cólera e temor, este me é querido. Quando o prazer e a dor lhe valerem o mesmo e equivalentes lhe forem uma pedra e um bloco de ouro, e se mantiver equânime em face de amigo e inimigo, sempre sereno e calmo, sobranceiro a louvores e vitupérios, esse se diz que ultrapassou as qualidades da natureza, as gunas. Aquele que habita no céu do seu divino Atman e que sente prazer no Atman, que se encontra saciado e satisfeito no Atman, em harmonia consigo mesmo e sem desejos, esse não age mais por um dever, pois já não é ele que age, uma vez que todos os motivos pessoais deixaram de existir. Porquanto esse homem é uno com aquele que não é afetado pelo que acontece ou não acontece no mundo externo, nem carece de apoio algum. Habita puro no meio dos impuros, aceita com serenidade todos os acontecimentos, nenhuma adversidade o abate, nenhuma prosperidade o exalta, ele é sempre o mesmo. No interior de cada criatura habita o Mestre, Ishvara, e através de Maya, sua manifestação cósmica, impele todos os seres
a gravitarem em torno dele, assim como as periferias da roda giram em torno do seu eixo central. Refugia-te unicamente nele. Invoca o seu auxílio. A ele te entrega com todo o teu ser. E por sua graça alcançarás a paz, a suprema beatitude da tua vida. As próximas 4 linhas foram incluídas por Shri Ramana Maharishi para encerramento da recitação dos 42 versos selecionados como a essência dos ensinamentos do Bhagavad Gita. E Bhagavan disse: Ele, que sentou-se no carro de Arjuna falou o evangelho para Arjuna, e removeu toda a sua angústia, que essa encarnação da graça possa nos salvar. Om Namo Bhagavate Shri Krishnaya. Om Namo Bhagavate Shri Ramana. Nós ainda ficamos em silêncio, em introspecção, aproveitando do que esses versos possam ter causado em nossa essência, em nosso coração.
E após esses 15 minutos, nós vamos convidando vocês a externalizarem a percepção novamente. Nós fechamos 1 hora aqui de satsang, que é o tempo que a gente está habituado a trazer para o YouTube. Então, nós vamos encerrar a gravação. Então, os amigos que vão assistir pelo YouTube perdem um pouquinho do satsang aqui de perguntas e respostas. E isso fica sendo um estímulo para vocês participarem dos satsangs e poderem contemplar tudo o que acontece nos encontros, seja do sadhana, não seja o satsang aberto. Então, para os amigos que estão aqui na sala, a gente vai continuar um pouco mais. Caso alguém tenha perguntas ou queira trazer algum tema para a gente investigar. E para os amigos no YouTube, nós nos despedimos agora, desejando que os auspícios deste encontro possam prosperar, bem-aventurança e paz para vocês. Bhagavan Krishna e Bhagavan Ramana abençoem a vida de todos vocês. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.